Que a graça e a paz de Cristo seja sobre o teu coração. Eu quero compartilhar uma palavra, tem uma palavra no meu coração sobre o Natal, que está em Lucas capítulo 1, o versículo 5 ao 7. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. E quando eu olho para os dias do nascimento de Jesus, havia um governo também. Herodes era o rei da Judéia, o rei de uma grande, vasta região, onde ele governava ali em nome de César, em nome do império. Mas havia ao mesmo tempo um sacerdote chamado Zacarias. E aqui está a grande questão. Seja o governo que for, seja ele íntegro, seja ele corrupto, seja ele honesto, seja ele que luta pelos direitos do povo ou não, nós precisamos de ter Zacarias. Zacarias significa lembrado por Jeová, lembrado por Deus. E Deus, em um tempo tão crucial, tão assim, um cenário da história tão tremendo, Deus se apresenta, Deus se lembra no sentido de dizer, é agora a hora de atuar. Não que Deus se esquece, mas Deus dizendo, é a hora, é agora, é a hora de atuar. E aí então havia um homem chamado Zacarias, um homem de Deus. Assim que é muito importante, Romanos 13 fala de submeter-nos às autoridades, a palavra de Deus fala para nós orarmos por elas, então devemos orar pelo primeiro-ministro, devemos orar pela família real, devemos orar pelo parlamento holandês, devemos orar pelo presidente do Brasil, seja você da esquerda, da direita, do centro, essas questões, amados, nós precisamos entender, estamos em um avião e tem alguém pilotando, e nós queremos que esse avião aterrize bem. Então, quem esteja pilotando, se ele tem uma outra ideologia, uma outra forma de ver, nós precisamos orar, porque é isso que a Bíblia diz aos seguidores de Jesus. O importante aqui é que precisamos de entender que essa é a geração, esse é o tempo tão crucial, onde Deus quer levantar também Zacarias. Homens que Deus vai dizer, eu me lembrei dessa geração, eu me lembrei desse momento da história, e através de Zacarias, através do Pedro, do Antônio, da Maria, eu, o Senhor, estarei cumprindo a minha palavra, as minhas promessas. E foi assim que aconteceu em um cenário tão tremendo da história de Israel. E ele tinha uma mulher chamada Isabel, que interessante é pensar que ela era das filhas de Arão, ou seja, ela era também de família sacerdotal. Ambos serviam ao Senhor. E aí Isabel, ou Elizabeth, significa juramento de Deus. Deus, ele jura ou ele promete por si mesmo, por sua própria palavra, pelo nome dele, de que ele cumprirá as promessas, de que ele realizará seu propósito, independente do cenário da história. Nós devemos entender que Deus, ele jurou pelo seu próprio nome, e Deus se lembra dessa geração através de homens como Zacarias, de mulheres como Isabel. Os dois estavam juntos. O juramento e a lembrança de Deus se juntam. E nesse momento da história, do cenário, é a minha oração que Deus se lembre e pelo juramento que Ele fez ao seu próprio nome, use de misericórdia, de graça e sustente a nossa fé, sustente a nossa comunhão nele, no amado, em Cristo. Louvado seja Deus. O verso 6 fala de como eles andavam. Eles eram justos e viviam de forma irrepreensível. Ou seja, havia um governo muito corrupto no caso deles, que era Herodes. Um governo cruel, mau, mas isso não condicionou eles a mudarem a conduta da relação e da fé que eles tinham em Deus. Eles eram justos e eles viviam de forma irrepreensível. O testemunho deles, a forma de andar no bairro, na família, nos vizinhos, era uma forma que honrava o Senhor. E eles estavam lá, diante dessa qualidade de vida, dessa excelência, que eles não permitiram que a circunstância do momento da vida deles
condicionasse a fé ou condicionasse a conduta. Não permita que o momento que você está vivendo condicione a tua fé ou condicione a tua conduta. Continue justo, continue salvo, continue em Cristo e continue irrepreensível diante do Senhor e dos homens. E mesmo que no versículo 7 termina dizendo que ela era estéril e eles eram avançados em dias. O texto, quando eu leio ele, me mostra as limitações humanas. Nós temos limitações, mas o Deus de Zacarias e o Deus de Isabel é o Deus que se manifesta nesse tempo. É o Deus que está dizendo, eu me lembro desta geração e por juramento ao meu nome eu cumprirei os meus propósitos nesses dias. Que Deus abençoe a tua vida e eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro neste momento. Ó Deus, obrigado porque nos dias quando Jesus ia chegar, Senhor, havia um cenário tão difícil. Senhor, provavelmente muito mais difícil que o que nós estamos passando, de uma pandemia, de uma situação global. Deus, mas o Senhor se lembrou do teu povo. O Senhor se lembrou do juramento que tinha feito. Deus, ajuda-nos a andarmos justos diante de Ti, justificados pela fé em Cristo e também irrepreensíveis, com testemunho de que vivemos crucificados na cruz de Cristo, vivendo o Senhor e não nós. E nesse momento eu oro para que o Espírito Santo toque em cada coração e traga vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, independente da notícia que vai chegar, independente do que vai acontecer, confie no Senhor. Ele se lembrou de você. Ele sabe onde você está e sabe como você está. Ele está olhando para o teu coração. Um coração irrepreensível, de alguém que quer de fato servir ao Senhor. Ele conhece as tuas limitações e Ele é Deus em todos os tempos. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.